Olá, concurseiros de plantão, aqui quem vos fala é o professor Gabriel Pacheco. Vamos seguir no baile aqui então, né, gente? Vamos conversar mais um pouquinho aqui sobre essa parte conceitual de computadores, certinho, para a gente poder entrar ali no conceito de hardware. Beleza, então, entendemos então de onde vem o conceito, de onde é criada a ideia de nós temos o quê? Uma matemática digital, uma matemática computacional, como as coisas são armazenadas, afinal de contas, em um computador. Gente, é sério mesmo, tá? Tudo que você tem ali armazenado em um computador, de alguma forma, é a representação de uma sequência de coisas desligadas ou ligadas. Tá joia? Não obrigatoriamente zeros e uns, né? Mas eu quero que você imagine o seguinte, pô, tô trabalhando ali com armazenamento magnético. Então eu basicamente tenho o quê? Naquele exato momento. Eu tenho algo que é o desligado, né? Que seria o quê? Seria alguma coisa que estivesse o quê? Sem um polo ali, né? De atração, seria um polo negativo e o outro é um polo positivo. Entendem como é que é? É assim que funciona, é assim que as coisas são armazenadas. Beleza? Ah, estou trabalhando ali com armazenamento em relação a algum tipo de armazenamento elétrico, eletrônico, né? Um pulso elétrico, onde você trabalha com que algo que está ligado é algo que está desligado e por aí vai. Beleza? Juntei, afinal de contas, 8 desses sinais elétricos que eu tenho entre ligado e desligado. Eu tenho o que a gente chama de um byte. Cada um daqueles sinais de 0 a 1 é chamado de bit. Tá ok? Agora, o que acontece? O pessoal da informática e da tecnologia da informação de uma forma geral não é um pessoal que fica criando, reinventando um monte de coisa. Entendeu? Então, o que aconteceu? Aconteceu que o pessoal viu que com o tempo eles estavam armazenando ali diversas informações e que para poder trabalhar com a especificação de como aquela informação estava sendo armazenada, joinha, a numeração estava ficando muito grande. Ok? Como assim ficando muito grande? Poxa, vamos lá. Se você pega uma palavra com 10 letras, você tem o quê? 10 bytes. Não é isso que está acontecendo? Bacana? Se você pega um texto básico que tem o quê? 1000 bytes, 1000 caracteres. Você está falando de 1000 bytes. Então você deveria escrever 1000. Tá todo mundo entendendo? Agora você pega um livro, como por exemplo O Senhor dos Anéis, que deve ter ali, vamos colocar ali, milhões de bytes. O que aconteceria para poder escrever? Ai, Pacheco, ficaria até feio, né? Para poder escrever. Não ficaria estranhão para você poder escrever? Bacana. Mas o que acontece? Quando você trabalha, então, com a nossa matemática digital, o que acontece na nossa matemática digital? Ué, Pacheco, tudo começa, afinal de contas, com algo na base 2. Não é isso que aconteceu? Beleza. Estão entendendo essa linha de raciocínio, né? Joia. Agora, existe também um esquema de unidades de grandeza que é trago da própria matemática, da própria estrutura matemática, onde você pode ter, adivinha o quê? Exatamente, você que já estudou matemática, estatística, você lembra disso, né? Tinha mini, micro, nano, pico, não tinha esses negócios? Aí dali em diante, ou era pico, nano, não era assim? A nomenclatura? E eles começavam a falar o que depois? Quilo, mega, giga, tera. Lembram-se disso? Caraca, Pacheco, agora eu estou entendendo. Então de onde que sai o esquema de você falar de 1 kilobyte? De onde que sai o esquema de você falar de 1 megabyte, 1 gigabyte, 1 terabyte? É justamente dessa característica aí que nós temos, da própria unidade de grandeza, dentro da própria matemática, de colocar então com essa característica aqui, ó. O que seria 1 kilobyte? É quando você pega, aqui, ó, e eleva, tudo bem, o número 2 a 10, e na verdade você faz o quê? Você multiplica um byte por 1024. Estão entendendo como é que é? Então 1 kilobyte equivale ao quê? A 1024 bytes. Estão entendendo como é que é? A quanto que equivale, afinal de contas, 1 megabyte, Pacheco? 1 megabyte equivale então ao quê? A 1024 kilobytes. Entendeu como? 1 gigabyte equivale a 1024 megabytes. E 1 terabyte equivale a 1024 gigabytes. E dali em diante nós temos uma outra unidade de medida que seria petabyte e exabyte, né? Sendo o teu petabyte aí equivalente a 1024 terabytes e um exabyte equivalente a 1024 petabytes.
Aí tu vai parar para pensar assim, mas Pacheco, tu tá falando aqui, meu parceiro, 1024, 1 GB já equivale então a basicamente 1 bilhão de bytes? Sim. Mas Pacheco, isso é byte que não acaba mais, né? Pois é, meu parceiro. Por isso que a gente criou unidades de medida baseado em bytes para poder fazer o quê? Estender essa nossa visão. Entenderam de onde que vem aquele esquema? Ah, o teu HD aí que você está trabalhando é um HD de 1 terabyte. O que é um HD de 1 terabyte? É um HD que equivale ao quê? 1024 gigabytes. Bacana. Ou seja, 1 trilhão de bytes caberia basicamente ali naquele teu HD. Se, mano, mas é coisa demais. Pois é coisa demais, mas pode ter certeza, viu? Tu tens capacidade de encher isso rapidinho se tu não prestar muita atenção em como você está trabalhando com o teu computador. Beleza? Só que o que acontece? Acontece que na nossa matemática computacional, pô, beleza, né? Você pegar sempre algo que está na base 2 elevar a 10, sempre que tem algo que está na base 2 elevar a 20, sempre que tem algo que está na base 2 elevar a 30. Acredito que compreender isso é tranquilo quando você olha para a matemática, não é? Computacional. Por quê? Porque tudo que está na matemática é sempre colocado em relação à característica binária. Ou está ligado ou está desligado. Mas aí, o que acontece nos dias atuais? Acontece nos dias atuais que a nossa representação numérica, se você pega para armazenamento apenas digital, dentro da tua representação apenas digital e eletrônica, com armazenamento eletrônico, não existe a necessidade de você ter a tua representação de armazenamento de dados, certinho, sempre com base 2. Entenderam como? Então o que você faz na verdade? Quando você fala então da tua unidade de medida KIB, uma delícia, né, Pacheco, com limãozinho? Pois é, né? Quando você fala da tua unidade KIB, na verdade você está falando do quê? 1000 bytes. MIB ou MEB vai ser o quê? Mais 1000 kibibytes. GB mais 1000. Simplesmente é essa diferença que você tem. Tanto que quando você pega o teu armazenamento na tua unidade de disco, aí se você abrir teu Windows, clicar com o botão direito do mouse na tua unidade C ou então na tua unidade D, você vai ver que de uma forma bem interessante, ok? Quando você pega a sua lateral aqui, ó, do que está extensivo, tá vendo? Ele está me representando o que? 1000, milhão, bilhão, não é? Então ele está falando o quê? 1000, milhão, bilhão. Ele está falando basicamente de o quê? De 80 bilhões, 870 milhões, 171.472 bytes, não é? Quando ele converte isso aqui em característica de byte diretamente para gigabyte, aparece em 75,3 gigabytes. Por que não teve uma conversão direta, basicamente ali em milhares? Não teve essa conversão direta, basicamente em milhares, porque simplesmente o primeiro aqui está sendo medido em quê? Em kibs. Kibs não, nem gibs, né? Exatamente, em gibs. Tá vendo aqui, ó? Foi mal. Que é quando você coloca tua numeração em quê? Multiplicável sempre por 1000. E do lado de cá, está sendo medido em quê? Em gigabytes. Beleza? Entenderam como é que funciona? Ué, Pacheco, entendi demais da conta. Entendido, então, como é que é o nosso sistema numérico. Do jeito que eu falei, isso aqui são aulas introdutórias, né? São aulas aí conceituais para você começar aí com o pé direito dentro do nosso conteúdo aqui de informática. A gente começa a estudar o que é hardware, afinal de contas. Beleza? Todas as vezes que você pegar um computador, qualquer sistema computacional, seja um smartwatch, seja uma smart TV, seja um desktop, seja um notebook, um netbook, enfim, qualquer tipo de dispositivo que você estiver utilizando, o que vai acontecer? Sempre, absolutamente sempre, você vai ter algo que é a parte física do teu computador e você vai ter algo que é a parte lógica do teu computador. Beleza? Então, a parte física do teu computador, ou seja, tudo aquilo que você pode tocar de alguma forma, é chamada de hardware. Tá ok? E toda a parte lógica do teu computador é chamado de quê? Software.
Agora é hora da gente introduzir um pouco aqui de conhecimento, trabalhar um pouco de conhecimento no que diz respeito ao que é hardware, beleza? E qual é o tipo de hardware que você pode ter, como que o hardware do teu computador é composto, belezinha? Cola aqui comigo, o que é hardware então? Conforme o Pacheco acabou de falar, hardware é a parte física do teu computador, é tudo aquilo no teu computador que você pode tocar de alguma forma, né? Como por exemplo, se eu tiver computadores, eu poderia ter então aqui dois tipos de computadores minimamente, sim, que seriam mainframes, são computadores de grande porte, utilizados inclusive em grandes organizações até os dias atuais. Tu tens aí mainframes que são então utilizados, como por exemplo em um sistema bancário, você tem mainframes que são utilizados inclusive aí em grandes supermercados e por aí vai, né? Mas basicamente o que são mainframes? São computadores de grande porte. E você tem microcomputadores, onde você tem o que nós chamamos de desktops, ou então você poderia ter aí os seus o quê? Os seus notebooks. Beleza? Qual que é o nosso foco de estudo? É trabalhar aqui basicamente com os nossos microcomputadores, como eles funcionam. Beleza? Não é meu foco trabalhar com vocês com mainframe aqui de forma alguma, né? Isso aqui é um conteúdo introdutório aqui à informática, belezinha? Peguei então meus microcomputadores. Quais tipos de microcomputadores que eu posso ter? Posso ter o desktop. Basicamente, um desktop é um computador que vai ficar em cima da tua mesa. Aquele computadorzinho bacana, padrão, ok? Que tem em cima da tua mesa. Seja um computador em torre, que ele fica na vertical. Seja um computador que fica ali então na horizontal. Bacana, mas aquilo ali é um desktop, né? Fica basicamente o quê? Em cima da mesa, né? Desktop. Essa é a característica dele. É um computador ali que necessita, inclusive, de alguns recursos externos para que ele funcione. Então você vai ver que o teu desktop, você tem aquilo que é o gabinete, que está ali com o teu processador ali dentro, está com a tua memória RAM ali dentro, está com a tua placa-mãe ali dentro, ok? Mas ele necessita ali claramente de um dispositivo para poder mostrar o que está sendo trabalhado no computador, que vai ser o teu vídeo, vai ser teu monitor, vai ser teu ecrã. Ele necessita ali claramente de, por exemplo, um teclado para poder inserir dados. Ele necessita claramente ali de um mouse, por exemplo, para conseguir inserir dados ali no teu computador. Coisa que muda completamente, né, depois do ano aí de mais ou menos da década de 80, onde o pessoal começou já a trabalhar inclusive com laptops. Qual que é a diferença inclusive do laptop, né, para o nosso notebook, né? O laptop ele era considerado ali um computador de colo, ok? Um computador de colo, inclusive, era para ser já algo mais portátil, só que ainda assim era colocado ali com monitores enormes, 19 polegadas, 17 polegadas, algo que não tornava ali de forma alguma ele tão portátil assim como deveria ter. Então eles acabaram criando o nosso notebook, ainda grande, mas dali em diante notebooks que já trabalhavam ali com telas de 14 polegadas, 13 polegadas, um pouco menores, e que possuíam o que a gente chama de HD. É um hard disk. Basicamente o hard disk, ele tem na verdade então uma capacidade de armazenamento magnética. Ok? Essa tua capacidade de armazenamento magnética, como que trabalha então? Você tem ali polos que são positivos e negativos, onde você vai inserindo, né, ali os dados nessa tua capacidade de armazenamento magnética para que as coisas aconteçam. É uma unidade de armazenamento grande, assim se for considerado fisicamente, só que dali em diante com o tempo o pessoal começou a inventar outras formas, inclusive de trabalharmos, certinho? Com essas nossas unidades de armazenamento. Foi quando veio os nossos ultrabooks e os nossos netbooks, com capacidade de armazenamento em SSD, onde no teu SSD você tem o que na verdade? Uma capacidade de armazenamento eletrônica ou elétrica. É eletrônica, é isso mesmo. Uai, Pacheco, isso aqui é armazenamento eletrônico quando ele fala em SSD? Sim, exatamente. Tanto que aí, só por curiosidade, a tecnologia que evoluiu aí para a gente ter os SSDs dos dias atuais foi a mesma tecnologia criada aí e trabalhada quando nós tínhamos os nossos primeiros pendrives, né? Que é a nossa memória flash ROM, para vocês terem noção. Bacana? Outro tipo de computador que a gente vai ter é o nosso tablet. Uai, mas o tablet é um computador também? Sim. Ele é um computador por quê? Toda vez que você pensar em um computador, eu quero que você pense sempre nessa característica aqui. Ó. É sempre algo
que vai ter uma unidade de entrada, ou seja, é algo que você vai utilizar para poder entrar com os dados, para você poder entrar com as informações ali necessárias para que aquilo funcione, ok? Você sempre vai ter o que então? Uma CPU, que vai ser a capacidade sua de processamento. Nunca mais na vida você vai chamar o teu gabinete de CPU, pelo amor de Deus. Se você continuar chamando o gabinete do computador, que é o que está em cima da tua mesa aí de CPU, pelo amor de Deus, não fale que você é meu aluno, beleza? Porque eu estou falando para você que nesse exato momento, tudo bem? Nesse exato momento que CPU é o quê? CPU é quem faz o nosso processamento, né? Então a CPU possui o quê? A CPU possui o processador internamente. Bacana? E onde você tem o quê? A estrutura de memória principal e a estrutura de memória auxiliar. Então todas as vezes que você ouvir falar de algum tipo de computador, é sinal que tem essa estrutura. Então, pô, teu smartwatch é um computador? É. O teu desktop é um computador? É. Teu notebook é um computador? É. Teu netbook é um computador também? Também. Entenderam como é que funciona? Beleza? Tanto que o teu tablet, então, é considerado um computador. Só que um computador que tem o quê? Tudo ali funcional, né, gente? Envolvido, absolutamente tudo em um único chassi. Sem teclado ou mouse, mas com tela sensível. Assim como os nossos queridíssimos smartphones. Então tudo isso, Pacheco, afinal de contas, é computador? Sim, tudo é computador. Mas todo computador, quando você for pegar, afinal de contas, ele vai ter o que a gente chama de dispositivos básicos. O que são dispositivos básicos? São dispositivos mínimos, dispositivos básicos, para que ele funcione. Bacana? Então, basicamente, todo o teu computador tem que ter o quê? Algo que traga uma interação visual contigo. Então, basicamente, se você trabalha ali num computador como, por exemplo, o teu desktop, você vai ter um monitor ali sobre a tua mesa. Se você trabalha com o teu notebook, você vai ter o quê? Com o teu notebook, você vai ter, então, também um monitor ali, né? Uma tela que está colada ali diretamente no teu monitor. Beleza, então, se você for trabalhar com o teu tablet, você tem o quê? A sua tela, que é uma tela sensível ao toque, onde você já insere os dados ali. Você tem que ter também um local para poder inserir dados, e dali em diante você tem o próprio gabinete, o próprio computador. Então todo computador você pode afirmar que ele vai ser formado de alguma forma por uma interface de saída de dados, mínima, pelo menos visual, sim. Vai ser formado por algo que você tenha essa navegabilidade nessa tua tela, vai ser formado por algo onde você entre dados também, assim como pelo próprio gabinete, sim, todo computador. Tanto que todo computador é representado justamente pela estrutura que eu estou mostrando aqui para vocês, em que você tem o que nesse exato momento? Unidades de entrada. Essas unidades de entrada elas serão o quê? Suas unidades de entrada podem ser ali, afinal de contas, uma tela sensível ao toque, inclusive? Pode. Suas unidades de entrada podem ser, afinal de contas, ali um teclado, pode ser um mouse, pode ser um microfone, pode sem problema algum. Bacana, então, essa sua unidade de entrada. É bem interessante, né, parar para pensar nisso. Todo o teu computador vai ter o que também? Uma unidade de saída. E para que vai servir essa tua unidade de saída? Ela vai servir justamente para que você obtenha o resultado daquilo que foi o quê? Processado no teu computador. Bacana? Dali em diante, todo computador que você for trabalhar, ele tem também o que a gente chama de memória auxiliar. Ou memória de armazenamento de grande capacidade. Para que serve essa memória de armazenamento de grande capacidade? Serve justamente para poder armazenar de forma fixa e não volátil, né? Ou seja, não fica sendo alterado o tempo todo, você não fica perdendo a informação de acordo com você desliga o computador ou não. É, por exemplo, o teu HD, aqui ó, na tua memória auxiliar, você pode ter justamente aqui o teu HD funcionando, tá vendo aqui ó, teu hard disk. Você pode ter um DVD, você pode ter um pendrive. Tanto que vocês podem ver que é uma memória de capacidade de armazenamento grande, consideravelmente grande, mas que quando tu desliga isso aqui, você não perde de forma alguma aquilo que está ali armazenado. Repararam isso? Reparei. Mas Pacheco, se a unidade de armazenamento é grande, professor, eu acredito que essa unidade de armazenamento grande ela acabe sendo um pouco lenta, né? Ela acaba sendo um pouco lenta, ela com certeza, na verdade,
vai ser um pouco lenta. Com o tempo, o que que os estudiosos ali, né, o que que a galera que trabalha com computação, com engenharia de computação, inclusive, infraestrutura, acabou criando? Com o tempo, essa galera acabou criando o que a gente chama da nossa memória, que é chamada memória principal. Joia? Essa memória principal, ou também chamada de memória volátil, que nós temos aqui, ó, ela é justamente responsável, essa danadinha aqui, ó, por agilizar então a comunicação que a gente tem entre a memória auxiliar, que é a sua memória de grande capacidade de armazenamento, e o teu processador. Entenderam para que ela funciona? Bem interessante, né? Então o que que ela faz? Ela pega aquilo que está armazenado aqui na tua memória auxiliar, que é a sua memória de armazenamento de grande capacidade, ela é consideravelmente mais lenta, joia, e ela faz o quê? Ah, inclusive aqui embaixo ainda temos o SSD, né, que eu esqueci de colocar, que é para a galera não se misturar, não se confundir. Então o que que ele faz aqui na tua memória principal? Hein? Ela é menor, joia, ela é volátil, e ela vai fazer o quê? Ela vai adiantar essa comunicação entre a sua memória auxiliar e o teu processador, a tua CPU. Desculpa. Pacheco, me conta uma coisa então, quem é que assume esse papel de memória principal aqui? É a sua chamada memória RAM, já ouviram falar nela? Pacheco, com certeza absoluta. O que meu processador faz então nesse exato momento? O teu processador, ele vai ser então composto minimamente por dois componentes. Joia? A sua unidade lógica aritmética e a sua unidade de controle, minimamente. Tá bom? O que é unidade lógica e aritmética? Ela é uma unidade responsável por fazer o quê? Cálculos. Tudo que tem no computador não é, afinal de contas, armazenado em um formato numérico? Então o que a tua unidade lógica e aritmética vai fazer? Simplesmente vai fazer cálculos. Tudo bem? De acordo com o que a unidade de controle fala para ele poder realizar esses cálculos e processar as coisas, entenderam? Conforme aquilo que está o quê? Colocado na sua memória principal. Fiz, afinal de contas, esse processamento, devolvo isso para um dispositivo de entrada e saída. Isso aqui é a nossa famosa arquitetura de von Neumann. Tópico que vez ou outra aparece aí nas suas provas e que basicamente todo dispositivo computacional que nós temos nos dias atuais trabalha em cima dessa característica. Tudo bem? O que eu vou fazer agora com vocês? Vocês entenderam o que é então a matemática computacional, não aprendemos a fazer cálculo, não aprendemos a converter entre bases, né? Porque tem como converter, Pacheco? Tem como você converter da base binária para base octal, base decimal, base hexadecimal. Não é esse o foco nosso com essas primeiras aulas, né? Aqui eu quero o quê? Quero elucidar inicialmente o conteúdo, como é que trabalha. Aprendemos, afinal de contas, unidades de medida que nós temos para armazenamento de dados, não é isso que acontece. Aprendemos como que funciona basicamente um computador. Então agora, o que o Pacheco vai fazer? Eu vou entrar então na definição de cada uma dessas unidades que você tem de funcionamento do teu computador. A começar pela nossa CPU. O que é a CPU? CPU é a unidade central de processamento, né? Então vai ser ali, né, Central Process Unit. Então basicamente vai ser o CP aí em português. Trabalha com o que, afinal de contas? Ela é uma estrutura que está em um dispositivo eletrônico chamado de microprocessador. É o cérebro do computador, responsável justamente por pegar o quê? Dados, informações que você tem no teu computador, processar e apresentar isso aí em uma característica de saída. Essa é a característica da tua CPU. Memória principal, o que a gente viu? Memória principal, ela basicamente vai ser responsável por armazenar coisas que estão sendo utilizadas naquele momento. Por que estão sendo utilizadas naquele momento? Porque a partir do momento que você desliga o teu computador, tudo que está na tua memória principal é apagado. Nossa, mas é apagado e eu perco aquele dado? Não, aí é que tá. Quando está na memória principal, o que ela está fazendo? Tem algo na tua memória secundária, que isso sim aqui na memória secundária é o armazenamento fixo, né, do teu computador. A memória principal, ela fica fazendo o quê? Pegando o que tem aqui e trazendo para o processador.
Então o que estava armazenado nela some, mas de qualquer forma isso já está gravado na tua memória secundária. Bacana? Tanto que nós falamos aqui nesse exato momento que a tua memória principal ela é então chamada de memória volátil. Por que ela é considerada uma memória volátil, Pachecão? Ela é considerada uma memória volátil justamente porque quando você desliga, o que está nela desaparece. Todo mundo entendeu? Pô, bacana, Pacheco, memória principal, só existe a memória RAM? Não. Mas nesse respectivo momento eu quero que você leve para a tua prova, com o nível de estudo aqui, que eu quero que você saia daqui dessa nossa aula com que sua memória principal vai ser a sua memória RAM. Todo mundo entendeu isso? Memória auxiliar, chamada de memória secundária ou memória de massa. O local onde se armazenam os dados para tempo indeterminado. Pode ser um pendrive, um cartãozinho de memória, daqueles que você utiliza no teu próprio celular, daqueles que você utiliza na tua câmera digital, né? Se você ainda utiliza uma câmera digital de alta resolução, bacana, muito cabível, inclusive a galera que é fotógrafo profissional. Pode ser armazenado em disquete, pode ser armazenado em CD, ou então até mesmo em HDs. Beleza? Dispositivos de entrada e saída, como que eles funcionam, então, afinal de contas? Seus dispositivos de entrada e saída são justamente aqueles dispositivos que você vai utilizar para quê? Para inserir um dado no computador ou para obter o resultado de algo que foi processado ali no teu computador. Beleza? Permite a comunicação entre o CPU e o ambiente externo. Bem interessante, porque eles podem estar dentro ou fora ali do teu gabinete, né? Que é aquele invólucro ali que você tem, aquela caixona, onde você tem tudo ali colocado. Pode ser como, por exemplo, um dispositivo somente de entrada de dados, como webcam, um dispositivo somente de saída de dados, como, por exemplo, caixa de som, monitor, ou pode ser um dispositivo de entrada e saída de dados, como, por exemplo, tua multifuncional. Então fique muito atento, porque na tua prova eles vão ficar brincando com você. Ah, qual é o dispositivo? O que o dispositivo está sendo representado? É entrada, é saída ou é entrada e saída? Uma multifuncional é entrada e saída. Por quê? Então, a multifuncional ela tem a característica tanto de ser uma impressora, quanto inclusive um scanner. Não é para isso que ele serve? Pô, com certeza absoluta. Em contrapartida do mouse. O mouse é somente entrada, né? O headphone. Pô, se for o headphone completo, o teu headphone ele é o quê? Pô, meu headphone completo, Pacheco, ele tem tanto o microfone quanto o fone de ouvido, né? Então ele é o quê? Ele é entrada e saída. Somente a impressora é somente saída, porque você está obtendo ali as características, né? Está obtendo, afinal de contas, o resultado ali do que foi processado no teu computador. Beleza, então, papiramos CPU, memória principal, memória secundária, dispositivos de entrada e saída. Todo mundo entendeu? Ok, bacana. Agora, me conta uma coisa, Pacheco, seu lindo. Como que esse esquema todo vai se comunicar dentro de um computador? Esse teu esquema todo, ele vai se comunicar utilizando justamente o que nós chamamos de barramento, beleza? Ó, pega isso. O que vai ser então o teu barramento? Barramento, se você pega uma placa eletrônica, uma placa digital, é justamente aquele esquema que você tem, que são aqueles caminhozinhos de cobre que interligam partes daquela placa. Entenderam como? Aquilo são seus barramentos. Joinha? Então, o meu barramento ele vai ser o quê? É uma via de comunicação entre os dispositivos de um computador. Ah, Pacheco, se eu pego numa placa, né? E tô olhando ali para aquela placa e somente a placa tem aquilo ali, com aqueles linhazinhas de cobre ali serem trabalhadas, é só aquilo que é barramento? Não, o teu barramento também pode ser representado por um fio, sem problema algum. Um ponto que você tem que colocar na tua cabeça é que ela literalmente é um caminho comum elétrico. É um caminho comum elétrico entre vários dispositivos, onde você vai ter o quê? Os pulsos elétricos sendo encaminhados para você saber qual dado que está sendo comunicado, o que tem que fazer com aquele dado ou não. Podemos ter então dois tipos de barramentos. O barramento de sistema, chamado System Bus, que interliga os principais componentes de um computador, ok? Sabe quando você está trabalhando ali literalmente, então, somente com a sua arquitetura, a sua máquina de von Neumann, que tem o quê?
CPU responsável pelo processamento, a memória principal, dispositivos de entrada e saída de memórias auxiliares. Então isso é teu barramento de sistema. E você tem o teu barramento de expansão, chamado de barramento de entrada e saída, ou então você pode encontrar assim, ó, I/O, de input e output. Trabalha literalmente então com caminhos secundários. E existem para ligar periféricos aos barramentos de sistema. Como assim periféricos? Seus periféricos, a tua impressora que está lá fora, entenderam como é que é? O teu teclado que está fora ali do teu gabinete. Todo mundo pegou como é que funciona? Show de bola, Pacheco. Beleza, beleza, beleza. Então me fala uma coisa, Pachecão. Como que basicamente o meu computador vai funcionar com essa característica de hardware? Primeiro ponto, seu funcionamento básico ele acontece como? Tu tem a entrada da informação, todo mundo entendeu isso? É via teclado, via mouse, via o que for. Dali em diante você tem o teu processamento da informação. Seu processamento da informação está focado em quê? Calcular com foco em dar um destino. Isso é o processamento. Você armazena, ou seja, guarda as informações que foram processadas em uma memória, e você tem a saída da informação, que é o envio da informação já processada para um dispositivo de saída. Beleza? Agora vamos pensar o seguinte, cara, se você estiver trabalhando em um computador, concorda comigo que as coisas precisam estar plugadas, conectadas em algum lugar, para que você tenha o barramento, para que você tenha o controle de como tudo acontece, como que o processador vai pedir, afinal de contas, para a tua memória RAM? Memória RAM, vai lá no HD e busca para mim os dados ali de funcionamento do Word, para poder saber o que eu faço com esse documento, para poder mostrar na tela quem para a Joaquina, para a Joana, para o Antônio, para o Emanuel, aqui que estão estudando comigo. Não é assim que vai acontecer? Beleza. Esse local onde você pluga tudo que você precisa para que o computador funcione, entendeu? É chamado de placa-mãe. Ou também dita como o quê? Motherboard. O que é a tua placa-mãe? É uma placa base do computador, onde você conecta tudo que você tem ali do teu computador. Sendo aqui a principal placa de circuitos de um computador. É nela que encaixamos, então, o quê? Os principais componentes de um computador. E você vai ver que nós temos em modelos muito específicos para cada tipo de processador, né? Encaixados em um socket específico, né? Como assim um socket? Por exemplo, aqui, ó, é onde você encaixa o teu processador, tá vendo? Só que você tá vendo aqui, ó, se você conseguir enxergar, vou dar até um zoom aqui para ti. Você tá vendo que aqui a gente tem um monte de buraquinho, tipo diversos pininhos no encaixe aí do teu processador que vai na tua placa-mãe? Todo mundo pegou isso? Pacheco, peguei demais da conta. Então, isso daqui aparece justamente para que quando você tiver com o teu processador aqui, ó, estão vendo que ele tem os pininhos? Para que esses pininhos sejam encaixados ali naquele buraco. Joia? Esse local onde tem os buracos, que você vai encaixar teu processador, é chamado de socket. Bacana? Então você tem um socket aqui, como por exemplo do teu processador. Outro ponto que você vai ter aqui na tua placa-mãe são os slots. Basicamente os slots são as fendas ou conectores, né, que são os locais onde os equipamentos são conectados. Se tu for pegar aqui, ó, você tem que, por exemplo, esses nossos slots aqui, ó, que podem ser de tipos diferentes, ok? Você pode ter slots do tipo PCI, você pode ter slots do tipo PCI Express, que é onde você vai conectar placas, olha só, de comunicação, como por exemplo uma placa de vídeo, uma placa de rede de computador, tudo bem? Um modem para que você consiga modular ali o teu sinal, tá joia? Você tem também a porta, é quando o conector é usado externamente, como por exemplo ali um USB, como por exemplo nesse caso aqui, ó, você tem portas diferentes, tá vendo? Que eu vou passar inclusive por todas as portas que eles têm cobrado em concursos públicos. Se você for olhar atrás do teu computador, essa imagem aqui é muito semelhante, né? Com algo que você tem aí, já pegou? Se for um computador desktop, se não for, se for um notebook, basicamente, essas portas aqui estão nas laterais. Dá uma olhada aí, se for um notebook que você estiver trabalhando. E você tem os seus barramentos. Na tua placa-mãe, são os caminhos por onde a informação trafega, né? Barramento de expansão para os slots de expansão. Beleza? Pachecão,
quais são os tipos de porta que eu tenho que saber aqui nesse exato momento, né? Bacana. Suas portas, se você olhar para a tua placa-mãe, se você olhar ali para a conexão que você tem da tua placa-mãe com o meio ambiente externo, você vai ter o conector que nós chamamos aí de conector fêmea, certo? Isso aqui é uma nomenclatura padrão, por quê? O conector fêmea, onde você pega e encaixa um conector macho. Bacana? Quais são os tipos de conectores aqui que nós temos? Você tem o seu P2, joia? Vamos começar aqui basicamente com o teu USB, ok? E a tua característica ali do mini USB, joia? Teu USB você pode ter o quê? USB padrão lá em cima. Vamos começar por cima aqui, ó. Teu USB, teu mini USB, e aqui seria um conector USB, inclusive, que você conecta, como por exemplo, impressoras. Estão vendo como é que é? Legal? Então você pode ter esses dois aí, né, como conectores, para poder conectar impressoras. Tu tem teu conector SATA. Veja que o SATA ele tem um achatamento na sua lateral, né? Em uma das laterais aqui, nas suas laterais. Belezinha, muito parecido com o DisplayPort, né? Só que o DisplayPort tem bem na lateralzinha mesmo aqui, né? O SATA você tem uma velocidade aqui, tá vendo? Não chega a ser um achatamento, mas um quebradinho. Tem o teu HDMI, que é também, né? Aí uma porta, um cabo que vai ser conectado quando você estiver trabalhando aí no teu computador, onde você vai conectá-lo, como por exemplo aqui, ó, tá vendo? No teu conector fêmea, tá vendo aqui o DisplayPort? Como é que fica o fêmea? Beleza? Ou o SATA aqui, como é que fica? O fêmea. Beleza? Tu tens aí, inclusive, o teu VGA. Para que é o VGA? Conexão de monitores. Muito, muito, muito utilizado em monitores, nesse exato momento, inclusive. Tu tens o teu conector P2 também aqui, ó, que vai ser utilizado, inclusive, para você poder conectar áudio, dispositivos de microfone, por exemplo, dispositivos aí, né, gente, de caixas de som. Tu vai ter aí o teu PS2 também. Era muito utilizado, inclusive, para poder conectar dispositivos, como, por exemplo, teclados e mouses, né? Aí que nós tínhamos anteriormente. Beleza? Pessoal, como conteúdo introdutório, literalmente conteúdo introdutório, conceituação básica e conceitos básicos de hardware, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Beleza? Próximo bloco, eu volto aí já trabalhando com vocês com conceitos de software. Bacana? Tentem resolver algumas questões conceituais já utilizando o que o professor apresentou para vocês, por favor. Vou ficando por aqui. Aquele grande abraço. Até já, hein? Tchau.